meu coração nessa semana está cheio de gratidão ao Senhor. Cheio de gratidão porque desde domingo o Senhor tem feito uma obra maravilhosa. Na verdade, algo novo já começou no casamento da Vanusa e do Ricardo. O Senhor Jesus abriu um portal e nós entramos por ele. Nós nos apossamos, nos apropriamos daquilo que o Senhor derramou sobre nós naquele sábado. E temos experimentado coisas grandes e novas. Temos experimentado coisas grandes e firmes. Essa semana foi uma semana de muita graça. Amém. A começar no domingo. No domingo, culto de aniversário da igreja, houve uma movimentação no mundo espiritual. E o Senhor concretizou muitas palavras que Ele já tinha nos dado. Essa semana foi a semana do meu aniversário. E eu recebi um carinho muito grande da igreja. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram disso. A todos vocês que não participaram também, eu agradeço, porque vocês fazem parte de tudo isso. Esse aqui foi o presente que eu ganhei, né? Em abril, o Rafa me chamou para tirar foto lá na loja. Acho que a única foto que salvou foi essa aqui, né, Rafa? Eu tirei a foto apontando pro pica-pau aqui, né? E aí de abril até agora eu tava, Rafa, dá essa camiseta pra mim, Rafa. Você não sentiu no coração de ofertar essa camiseta pra mim? Mas como ele já sabia, né? Aí o pessoal foi comprar alguma coisa pra mim e compraram o quê? A camiseta. Glória a Deus. Mas a gratidão é muito grande. Muito grande. Quando nós estamos assim com o coração cheio de gratidão, nós não conseguimos expressar. Mas o Senhor conhece o nosso coração, sonda o nosso coração. O Senhor sabe exatamente o que transborda no nosso coração. E que essa gratidão, ela inunda a sua vida, inunde a sua casa, a sua família. Porque a gratidão não é somente um gesto de dizer obrigado. A gratidão é uma chave. É uma chave que abre portas. É uma chave que gera milagres. A gratidão é uma chave. Na verdade, nós temos uma chave na mão. Nós que decidimos se vamos virar para o lado da gratidão ou para o lado da murmuração. E se viramos para o lado da murmuração, nós vamos ficar igual o povo no deserto, andando em círculos e não tendo novidade de vida. Mas se giramos para o lado da gratidão, nós vamos experimentar, assim como Jesus fazia. A gratidão vinha antes dos milagres que Ele executava. Pai, obrigado que o Senhor sempre me ouve. Lázaro vem para fora, então o milagre aconteceu. Amém. Seja grato ao Senhor em todo tempo. Tessalonicenses fala: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Não murmure, não reclame. Está dando errado? Glória a Deus, porque o Senhor é o Deus que torna, Ele é especialista em tornar a maldição em bênção. Ele é especialista em tornar a tristeza em alegria. Ele é especialista em trazer o que é ruim, o que é catástrofe, em bonança. Então se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor. Salmo 118, verso 24 diz: este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Amém. O diabo, nosso adversário, não tem problema com as nossas conquistas. Nós vamos conquistar. O que ele quer tirar de você é a celebração. Celebração de pequenas coisas, de pequenos gestos, de pequenas vitórias que o Senhor nos dá. Celebração pela vida que Ele nos deu mais um dia. Celebração pelas misericórdias do Senhor que se renovaram sobre nós. Celebração, Rafa, porque seu pai está aqui. A sua família está aqui. Celebração porque a minha mãe está aqui. Celebração porque nós estamos aqui, estamos como igreja. Amém. É uma alegria muito grande para nós. É uma alegria muito grande ver os carros chegando e as pessoas descendo. E a gratidão, ela continua a encher o nosso coração. Não porque nós queremos encher a igreja, mas porque nós amamos a cada um de vocês. E por isso a gratidão, ela cada dia cresce mais. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Celebremos a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é que gera transformação nas nossas vidas. Celebremos a palavra do Senhor, porque ela está disponível a nós.
Enquanto muitos países estão sendo perseguidos por causa da palavra de Deus, nós ainda temos liberdade em proclamar o Evangelho de Cristo. Ainda temos liberdade para ler, meditar e sermos agraciados com as verdades da palavra. Tem países que as pessoas rasgam páginas da Bíblia e tem que ler escondidas, em porões e buracos que são feitos para que ninguém os apanhe. Mas nós temos liberdade, enquanto nós estivermos proclamando o Evangelho de Cristo. Ou melhor, enquanto nós tivermos boca, nós vamos proclamar o Evangelho de Cristo. Amém? Amém. Seja grato. A palavra do Senhor nessa manhã é uma palavra que veio sobre a minha vida como um bálsamo. Um bálsamo que abriu meus olhos espirituais e fez com que eu enxergasse muitas coisas novas no reino do Espírito. Então o meu desejo, a minha oração é que essa verdade chegue até o teu coração. Que essa verdade também alcance a tua vida nessa manhã. E eu peço ao Espírito Santo de Deus que me dê condições de transmitir a mensagem do Senhor. Que me ajude a transmitir, que todas as palavras que forem proferidas aqui, elas encontrem pouso no teu coração. Que eu consiga ser claro nas palavras, que eu consiga atingir o teu intelecto, o teu entendimento, que você receba essa palavra. Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui, Pai, declarar a minha total dependência ao Senhor. Amém. Declarar a minha total dependência à tua graça, Pai. A tua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas nessa manhã. E esse é o motivo de nós sermos consumidos. Quantas são as pessoas que passam por enfermidades sérias, enfermidades terminais, e que nesse momento reconhecem a dependência que tem do Senhor, reconhecem a pequenez, reconhecem a limitação do ser humano. Mas nós não precisamos passar por essas situações para reconhecermos o quanto nós precisamos de Ti. O quanto nós necessitamos da Tua graça e da Tua presença. Senhor, nós declaramos a nossa dependência ao Senhor. E nós declaramos o nosso amor à Tua palavra, Pai. Senhor, eu sou apaixonado pela Tua palavra. E eu quero, Senhor, a cada dia mais conhecer a Tua palavra. Que o Senhor me livre, Senhor, de pregar algo que não está na Tua palavra. E que em nome de Jesus, se isso acontecer, que o Senhor me corrija, Senhor. Mas que em nome de Jesus a Tua palavra pregada seja 100% aquilo que o Senhor já falou. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor me use nessa manhã. Amém. Que o Senhor possa me usar, ó Deus, como instrumento nas Tuas mãos. E que esse instrumento, um instrumento que é limitado, que é falho, possa, Senhor, ser útil nas Tuas mãos, Pai. E que o Senhor possa falar aos nossos corações, porque a nossa alma anseia por Ti. A nossa alma anseia pela Tua palavra, Senhor. Nós podemos pensar que não precisamos de nada nessa manhã, mas a nossa alma anseia por Ti. E quando a nossa alma encontra a Tua palavra, o nosso espírito é fortalecido. Importa que o nosso corpo seja submetido à nossa alma. E a nossa alma esteja submissa ao nosso espírito. E o nosso espírito esteja submisso ao Teu Espírito Santo, Pai. Para que assim nós possamos colocar todas as coisas em ordem. As nossas emoções estejam no seu devido lugar. E o Teu Espírito Santo ministra ao nosso espírito aquilo que nós devemos fazer e viver todos os dias da nossa vida. Fale conosco, Pai. Para que essa palavra seja um bálsamo sobre as nossas vidas, assim como já foi sobre a minha. E na meditação dessa palavra, Senhor, o Senhor falou tão fortemente comigo, que eu possa, meu Deus, ter condições de transmitir essa palavra, essa mensagem, esse recado. E que em nome de Jesus os nossos corações estejam abertos, quebrantados e contritos diante do Senhor, para receber, ó Deus, ao menos uma porção daquilo que será lançado sobre as nossas vidas nessa manhã. Eu oro assim e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 2 Reis 13:14 nos diz assim: E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu para visitá-lo e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas.
Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E ele atirou. Então Eliseu disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Amém? Até aí, nós vamos ler mais alguns versículos, mas por enquanto é essa passagem. E nessa passagem nós vemos que Eliseu estava para morrer. O profeta de Deus estava para morrer. A representação de Deus nessa terra estava para morrer. Estava nos seus últimos dias de vida. Então Jeoás, que era o rei em Israel, se desesperou. Por quê? Porque a voz profética, a voz de Deus, estava nos seus últimos dias. E como ele teria direções do Senhor, como ele teria direções do Senhor para que tomasse as decisões que ele deveria tomar em relação ao seu reinado, em relação às guerras, em relação aos seus inimigos, se o homem de Deus estava para morrer? Ele se desesperou. Então ele foi e abraçou Eliseu e falou: meu pai, você representa os carros de Israel, os seus cavaleiros. Como se ele dissesse assim: você não pode morrer, não me deixa, não me deixa. Como que eu vou vencer os meus inimigos, os nossos inimigos? Como que nós vamos vencer os sírios, que eram os inimigos do momento? Então Eliseu, ele fala: Joás, pega um arco, pega uma flecha, abre aquela janela ao oriente. Então a Bíblia fala que Eliseu colocou as suas mãos sobre as mãos de Jeoás, e eles dois puxaram a flecha e lançaram a flecha por aquela janela. E Eliseu disse e profetizou: essa flecha é a vitória do povo sobre os sírios. Você vai lutar com eles até os consumir. Até os consumir. Ah, meus irmãos, quando Eliseu, que é a representação de Deus, coloca suas mãos sobre o arco e coloca suas mãos na flecha, ali ele está concedendo a vitória ao povo de Israel. Porque quando a flecha passa pela janela, então a flecha passa por um portal que concede a vitória ao povo de Israel. Colossenses 2,17 diz assim: esses rituais, ou seja, as coisas do Velho Testamento, são apenas a sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Então, aquilo que aconteceu no Antigo Testamento são sombra das realidades que nós vivemos hoje. E a vitória do povo, ela se deu não no meio da batalha, não no enfrentamento do povo de Israel contra os sírios, mas a vitória do povo se deu na profecia de Eliseu e no ato profético de lançar a flecha pela janela. Pela janela. As palavras proféticas que saem das nossas bocas, elas têm poder. As palavras proféticas que nós proferimos em nome de Jesus, elas encontram pouso e trazem à realidade coisas que ainda não existem. Trazem à realidade coisas que ainda não existem. Talvez você recebeu um diagnóstico dos médicos que não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida que tem jeito, tem solução. Porque o Senhor dos Exércitos é com você. Nós vivemos as sombras das realidades espirituais, aquelas que foram escritas e vividas de fato, de verdade no Velho Testamento. Eram sombras, são pedagogias do Senhor para que nós possamos viver a nossa vida nos dias de hoje. E nós vemos aqui que havia algo extremamente importante. A dependência ou a fé do rei ao profeta, o reconhecimento de que o profeta era homem de Deus, as atitudes do profeta em fazer aquele ato profético, tudo isso é muito importante, mas tem um item
que é extremamente importante para que nós possamos entender o que o Senhor quer falar nessa manhã conosco, que é a janela. A janela aberta. Porque existem janelas espirituais sobre a nossa vida que nós precisamos entender. Que existem janelas que vão trazer ou vão revelar a bênção do Senhor sobre nós, mas existem janelas de maldição que nós abrimos e atraímos maldição para a nossa casa. Então as janelas do Senhor, quando elas são abertas, nós precisamos entrar por elas. Nós precisamos nos apossar delas. A sombra das realidades espirituais. Olha, eu não posso tocar na sombra. Se eu pegar essa xícara e tiver o sol batendo nessa xícara, a sombra estará aqui. Eu não posso pegar a sombra. Eu posso pegar a xícara. Agora espiritualmente é o contrário. É o contrário. As coisas espirituais, elas são tão ou mais reais do que aquilo que nós pegamos. Não são mais a sombra, e sim a realidade. Não são mais a prefiguração, mas sim a realidade das coisas espirituais. Nós vivemos hoje. Um exemplo bem clássico é o povo de Israel no Egito. O Egito, uma vida de escravidão, uma vida de pecado, uma vida subjugada pelo mal. Faraó, a representação de Satanás. Moisés, a representação de Cristo, aquele que leva a salvação e a libertação para o povo. O deserto, lugar de transição, lugar de transformação, processos que nós vivemos hoje no Senhor. E Canaã, a terra da promessa. E quando entramos e nos apossamos delas, das promessas, nós olhamos e vemos gigantes. E a palavra de Deus fala que o reino de Deus tem que ser tomado à força. Então nós nos levantamos, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é espiritual. E nós lutamos as lutas e guerras espirituais de joelhos no chão. E então nos apossamos, apalpamos, pegamos, vivemos e desfrutamos das promessas que o Senhor tem para nós. Tudo isso, a história de Israel no Egito e a entrada do povo em Canaã, está no Velho Testamento. Aconteceu de fato, mas é uma pedagogia do Senhor para que nós possamos entender a nossa vida espiritual nos dias de hoje. No momento em que Adão comeu o fruto, ele morreu espiritualmente. Em Gênesis 3:7 diz assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Quando eles comeram do fruto, os seus olhos foram abertos. Adão ficou cego no dia em que ele abriu os olhos. Adão ficou cego para as coisas do Espírito no dia em que ele abriu os seus olhos. Esse versículo fala que eles abriram os olhos quando eles comeram o fruto. E quando eles pecaram, então eles ficaram cegos. Você entende que as realidades vividas no antigo são a sombra das realidades que vivemos hoje? A palavra de Deus diz que nós somos seres espirituais. E por sermos seres espirituais, precisamos ter os olhos espirituais abertos. E ter as visões espirituais para que possamos testificar no nosso espírito aquilo que o Senhor está movimentando no mundo espiritual. João 3,3 diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nós precisamos ter olhos para ver o invisível. Ter olhos para ver o invisível, porque aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Em Lucas 17:20, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Nós não andamos mais por vista, mas andamos por fé. Pode ser que você ainda não esteja vendo as coisas
acontecendo na tua vida. Mas creia, porque a fé é a certeza das coisas que nós esperamos, a prova das coisas que ainda não estamos vendo. Creia que o Senhor já estabeleceu grandes coisas no reino do Espírito. Você precisa se posicionar para tomar posse daquilo que o Senhor já estabeleceu no mundo espiritual. Nós não andamos mais por fé, mas por vista. Nós não andamos mais por vista, mas por fé. E o contrário de fé é tudo o que eu vejo fisicamente. Tudo que eu vejo fisicamente não é fé. Esse é o contrário de fé. É por isso que lá em Efésios 6,12 fala que porque a nossa luta, ela não é carnal. Ela não é carnal. Ela é espiritual. Nós lutamos contra principados, potestades. Nós lutamos contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nesse momento em que a flecha foi lançada, foi nesse momento em que a vitória foi dada ao povo de Deus. Foi no momento em que a flecha foi lançada e ela passou pela janela que a vitória chegou ao povo de Deus. A vitória já estava consolidada, mesmo eles não vendo, mesmo eles não vivendo ainda tudo aquilo que eles iriam viver, pela boca do profeta, e porque aquilo foi feito, a flecha da vitória foi lançada, e a vitória foi entregue na mão do povo de Deus. Então, eu quero falar com você um pouquinho sobre essas janelas. Nós falamos sempre sobre portais, e falei aqui hoje mesmo, falei sobre um portal que nós entramos no casamento da Vanusa e do Ricardo. Nós entramos por um portal de um tempo novo, que de fato já começou a ser movimentado. De fato, porque foi dado por Deus, foi dado pelo Espírito, e nós só andamos naquilo que o Senhor nos dá de palavras. Só fazemos o que o Senhor nos manda fazer. E nós entramos por um portal, e sempre estamos falando de portais que são abertos no mundo espiritual, para que nós nos apropriemos, para que nós entremos, para que nós avancemos e vivamos coisas novas no reino do Espírito. Agora, o que são esses portais? O que é essa porta? O que são essas janelas espirituais? É uma abertura no reino do Espírito, que transfere do mundo físico para o mundo espiritual. É uma abertura no reino do Espírito. E todas as vezes que o Senhor nos dá essa ordem, essa direção, aqueles que têm ouvido, aqueles que têm olhos, vejam e ouçam o que o Senhor tem falado. Vejam a direção que o Senhor tem dado e vivam as realidades espirituais. O Senhor nos chama a atenção nessa manhã para que vivamos a nossa vida espiritual. Uma vida espiritual. Porque muitas vezes estamos vivendo a rotina, o dia a dia, saímos para trabalhar, voltamos à tarde, fazemos as nossas coisas e nos esquecemos que somos seres espirituais. Nos esquecemos de viver a vida espiritual que o Senhor nos chamou para viver. E assim nós ficamos aquém daquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós. Ficamos longe de encontrar, receber e viver as promessas que o Senhor tem feito para nós. Nós precisamos entender que a nossa vida é espiritual. E viver vida espiritual é viver vida na direção do Espírito. Por quê? Porque o Senhor Jesus, quando Ele subiu aos céus, quando Ele ascendeu aos céus, Ele enviou um outro Consolador, o Espírito Santo de Deus. Amém. E é pelo Espírito Santo de Deus que nós temos as direções, as diretrizes, as orientações e tudo que nós precisamos para viver uma vida no Espírito. Nós precisamos ter ouvidos, e ouvidos afiados, preparados, sensíveis e despertados para ouvirmos a voz
do Senhor. Domingo, o pastor Cristiano pregou sobre ouvirmos a voz de Deus, detectarmos a voz de Deus, reconhecermos a voz do Senhor. E é necessário que a gente viva uma vida de ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. A definição de janela, a palavra assumiu diversos significados, em geral relacionando-a com a ideia de vazio. A janela é um espaço vazio. Agora, nós sabemos que o diabo, nosso adversário, não tem lugar. O diabo, na verdade, ele ocupa lugares que nós, a igreja, nós, os filhos de Deus, deixamos vazios. São esses lugares que o nosso adversário ocupa. Por isso que muitas vezes nós estamos travando guerras, travando lutas e não saímos do lugar. Por quê? Porque nós ainda não fechamos ou não ocupamos esse espaço. Se há o avanço do mal, se há o avanço das ideologias e de tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, é porque nós não estamos ocupando o espaço que deveríamos estar ocupando. Por quê? Porque não estamos levando a nossa vida espiritual tão a sério quanto deveríamos. Porque não temos tido uma vida de devocional ao Senhor, uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de conhecimento e busca ao conhecimento, incessante busca ao conhecimento da palavra. E esse vazio, esse espaço vazio que os filhos de Deus não ocupam, são esses espaços que o diabo tem ocupado. Em 1 João 5,18 fala assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. O diabo não me toca, o diabo não te toca. Mas em Efésios 4,27 diz: não deis lugar ao diabo. O diabo não nos toca, mas nós podemos dar lugar a ele. O diabo não tem autorização para nos tocar, mas nós podemos dar através das legalidades e das janelas que abrimos no mundo espiritual, esses espaços e a abertura para ele tocar as nossas vidas. Não deis lugar ao diabo. Em Judas, no verso 6, capítulo 1, só tem um capítulo, verso 6: e os anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos em correntes eternas para o juízo do grande dia. Até eles perderam a casa que moravam, e agora eles precisam de um corpo para habitar. Os demônios precisam de um corpo para habitar. Que não sejamos nós aqueles que vão dar espaço, que vamos abrir janelas no mundo espiritual e sermos tocados, porque a nossa vida ela é protegida e guardada pelos anjos do Senhor. Os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem e os livram. Amém. Mas o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. E a única pessoa que pode permitir que os anjos abram espaço sou eu, é você. Somente nós podemos dar autorização para os anjos abrirem espaço e o diabo, nosso adversário, que está bramando como um leão, não é um leão não, é como um leão, porque o leão é o leão da tribo de Judá. Amém. E ele é o imitador, quer imitar todas as coisas, até bramando como um leão ele está. Então, que a gente possa fechar essas janelas da maldade no mundo espiritual, fechar as brechas, não permitir que através dos pequenos erros. Por que dos pequenos erros? Porque muitas vezes os pequenos erros passam despercebidos pela nossa vida. Nós tornamos pecados de estimação, pecados domésticos, que vamos cultivando e vamos permitindo que ele permaneça na nossa vida. E há ali uma janela, um portal, uma abertura, um espaço aberto para que o inimigo das nossas almas toque a nossa vida.
Porque os grandes pecados, o Senhor não faz acepção de pecados. Pecado é pecado. Mas para nós existem os grandes, os pequenos, aqueles que vão ter maiores consequências e aqueles que vão ter menores consequências. Os grandes a gente percebe, nós sabemos, é perceptível. A sociedade pode saber, eu posso denegrir minha imagem, mas os pequenos não tem problema. Os pecados pequenos podem ficar. Não vamos dar essa abertura. Não vamos abrir essa janela. Não vamos permitir que esse espaço fique desocupado. Não vamos permitir que essa janela fique aberta. Não vamos dar lugar ao diabo. Eu sempre falava, das mentorias financeiras, que quando nós temos algum tipo de problema financeiro, muitas vezes é devido às pequenas contas. Porque se eu perguntar quanto você paga de aluguel, quanto você paga de financiamento de casa, financiamento de carro, quanto você paga da escola das crianças, quanto você paga, quanto você gasta mais ou menos no supermercado, quanto você gasta mais ou menos de conta de força, conta de água, nós sabemos, todo mundo sabe, está na ponta da língua. Mas quanto você gastou de lanche no mês passado? Quanto você gastou de pizza? Quanto você gastou de doce? Quanto você comprou de chicletes? Quanto você gastou de pequenas coisas? Provavelmente, e quase 100% das pessoas não sabem responder, não tem a resposta na ponta da língua. E os nossos embaraços financeiros muitas vezes são por causa das pequenas contas. E aí a gente fala, não, esse mês o orçamento está redondo, vai sobrar R$200. E aí a gente vai comer um lanche. Eu tenho R$200, está aqui no consciente, eu tenho R$200. Comprei um lanche. Na semana que vem, vamos comer pizza? Vamos, porque eu tenho R$200. Vamos, tenho R$200. Quando você viu, você já gastou 400, 600, 800. Os 200 já ficaram para trás. É assim que acontece. Se a gente pegar os pequenos gastos do mês, faça esse exercício, viu? Pegue seu extrato bancário do mês passado e some todos os pequenos gastos, que não são contas fixas do seu mês. Soma tudo. E você vai ver o quanto você gastou. Você vai ficar em choque. Nós precisamos considerar as coisas pequenas na nossa vida. Muitas vezes, até a Gesa já falou sobre isso na reunião de mulheres, nós precisamos valorizar os pequenos começos. Mas assim como nós valorizamos, devemos valorizar os pequenos começos, nós também não podemos negligenciar as pequenas investidas de Satanás contra a nossa vida. Por quê? Porque tudo que é grande, um dia foi pequeno. A única coisa que nasce grande é monstro. Nada nasce grande. Tudo que é grande, um dia foi pequeno. E se nós dermos vazão, dermos abertura e deixarmos esse espaço vazio, isso que é pequeno pode se tornar grande e pode se tornar um grande problema na nossa vida. No CR nós temos aprendido sobre os nossos embaraços, como que é? Feridas, enroscos e hábitos. Uma ferida poderia ser pequenininha, de repente virou um enrosco e agora já virou um hábito. Então nós temos que desconstruir tudo isso, perder o hábito, desembaraçar o enrosco e curar a ferida. O trabalho é muito grande. Nós precisamos viver a nossa vida espiritual no dia que se chama hoje. No dia que se chama hoje. A palavra windows, dos especialistas em inglês, quer dizer janelas. E as telas são o meio
de maior influência que nós recebemos nos dias de hoje. A palavra windows, que quer dizer janelas, ela nos mostra que todos os dias nós estamos abrindo janelas de influência. Seja na TV, seja no computador e principalmente através do celular. Estamos abrindo janelas de influência sobre as nossas vidas o tempo todo. E essas janelas precisam ser janelas de influência que vão fortalecer e fortificar a nossa fé. Seja vigilante. Temos que ser, conforme a palavra nos ensina, prudentes como a cobra e mansos como a pomba. Prudentes como a serpente, mansos como a pomba. Temos que ter prudência, temos que ter sabedoria, e tudo isso vem do alto para a nossa vida. Jeremias 9:21 nos diz assim: porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios para exterminar as crianças das ruas e os jovens das praças. Como assim? A morte subiu pelas janelas, ela entrou pela janela, entrou nas casas, entrou nos palácios para exterminar as crianças das ruas. Porque na verdade o que nós vemos e vivemos na rua é apenas um resultado daquilo que nós temos vivido dentro da nossa casa. E nós estamos repetindo isso semana após semana. O que vivemos fora é um extrato do que nós estamos vivendo dentro. Porque a morte entrou pelas nossas janelas. E a morte atacou as nossas crianças, os nossos jovens, dentro das nossas casas, aos nossos olhos. E nós não estamos fazendo nada. E o que nós vemos do lado de fora é apenas o resultado daquilo que aconteceu, já aconteceu dentro das nossas casas. Por isso, feche a janela da sua casa. Esteja vigilante quanto ao que tem entrado na sua casa. E quando eu falo casa espiritual, habitação do Espírito, mas também estou falando da casa física, aquela que nós moramos. O que nós temos deixado entrar dentro das nossas casas, o que nós temos deixado ser influência para as nossas vidas e para a vida dos nossos pequenos, dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Quais são as influências que têm entrado na nossa casa? Porque são essas influências que vão ser a morte. Porque a palavra fala que a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios. Estava conversando com alguém essa semana e eu disse: o diabo, ele não quer só seu casamento. O diabo não quer, principalmente, não quer o seu casamento. Mas ele quer acessar seus filhos. Porque quando o cadeado, ele é arrombado pelo ladrão, o ladrão não quer levar o cadeado embora. O ladrão quer as coisas que estão lá dentro. E quando o diabo, ele quebra uma aliança matrimonial, ele tem acesso às preciosidades que estão ali, que são a herança do casal. Nós precisamos fechar as janelas de influências malignas que estão sobre a nossa casa. Nós precisamos fechar as janelas que estão nos levando a essa morte espiritual. Colossenses capítulo 1, verso 13 diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O foco do nosso Deus sempre foi o Filho. O Senhor sempre quis colocar o Filho em evidência, porque o Filho é o nosso Senhor e Salvador. É aquele que foi dado como sacrifício vivo para que nós hoje pudéssemos ter vida e tê-la em abundância. Sempre foi a evidência do Senhor. O foco do Senhor sempre foi colocar o Filho em evidência. Agora, se o Pai, o nosso Deus, sempre quis ter o Filho como foco, o que será que o diabo tem como foco? São os filhos, são as crianças, são os nossos pequenos. Nós somos
os responsáveis por eles. Nós somos os responsáveis pelas próximas gerações. Nós somos os responsáveis a não transferir malignidades aos nossos filhos, aos pequenos que temos influência sobre. Nós precisamos fechar as janelas de influência maligna. Êxodo capítulo 10, verso 10. Êxodo 10, 10. Então ele lhes disse: que o Senhor seja convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Vede que estáis mal intencionados. Verso 11. Não será assim. Não será assim. Agora ide vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Moisés estava pedindo para Faraó deixar o povo ir. E Faraó disse o quê? Podem ir, mas deixa aqui as crianças. Podem ir, mas deixa as crianças. E durante um tempo nós acreditávamos que as crianças eram a igreja do amanhã. Mas hoje nós temos declarado sobre a vida das crianças que as crianças são a parte forte da igreja. Que as crianças são parte integrante da igreja. Por quê? Porque Faraó, ele permitiria que o povo fosse embora, desde que as crianças ficassem. Por que será? Por que será? Porque as crianças são a parte forte da igreja. As crianças são a parte forte da igreja. Amém. Nós precisamos aprender com as crianças. Já falei várias vezes aqui, a criança de todos os seres humanos é a mais habilitada a superar traumas de relacionamento. Brigou, 5 minutos já está abraçando e brincando de novo. E os pais estão brigando um com o outro. Bicudo, não conversa mais. E as crianças estão lá brincando. Nós precisamos aprender com as crianças. Porque enquanto não tivermos condições de superar traumas de relacionamento, o Senhor não vai derramar sobre nós a autoridade espiritual. E a autoridade espiritual é necessária para que possamos estabelecer o reino de Deus nessa terra. Nós precisamos cuidar das crianças. Hoje é um dia chave para isso. A gente não pode falar nada mais sobre isso, né? Never. Então, hoje nós vamos fazer algo para colocar alguém num lugar que vai defender as nossas crianças, os nossos adolescentes. Vocês entenderam, né? Amém? Por quê? Porque enquanto nós não ocuparmos os espaços que estão sendo deixados, o diabo vai ocupar. Enquanto nós não estabelecermos o reino de Deus nessa terra, em todas as esferas da sociedade, o diabo vai ocupar esses espaços. E o reino do mal, o reino do maligno vai avançar. E depois não adianta chorar. Não adianta lamentar. No dia que se chama hoje, faça a tua parte. No dia que se chama hoje, levante-se como um guerreiro, uma guerreira que guerreia em prol da vida dos nossos jovens, das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Fecha as janelas. Gênesis capítulo 14. Gênesis 14. A partir do 16, preste atenção nisso. E tornou a trazer todos os seus bens, e também a Ló, seu irmão. Aqui está falando de Abrão. Com os seus bens e também as mulheres, com todo o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Kedorlaomer. Toda vez eu não consigo ler isso.
e aos reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, sendo que esse era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me a minhas pessoas, mas os bens toma-os para ti. Mais uma vez, 21. E o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me a minhas pessoas, mas os bens toma-os para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até o cordão de um sapato, não tornarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Abrão foi para a guerra, e ele venceu a guerra, de 5 reis contra 5 reis, e ele volta com todos os despojos de guerra, riquezas. E quando ele chega, está lá o rei de Sodoma e o rei Melquisedeque. Melquisedeque dá pão e vinho para ele. Quem dá pão e vinho? Jesus. A representação, a prefiguração de Jesus, dá pão e vinho para ele. Ele dá o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma, a representação do reino das trevas, diz para ele o quê? Abrão, pode levar todas as riquezas para você, leva tudo que é riqueza para você, mas deixa as pessoas comigo. Deixa as pessoas comigo. Leva a riqueza, mas deixa as pessoas comigo. E como o diabo não muda as suas estratégias, como o diabo não muda as suas estratégias de ataque, até hoje é dessa forma. O que ele quer? Ele quer que você gaste tempo correndo atrás de coisas. Ele quer que você gaste tempo correndo atrás de coisas, de adquirir bens, de ter a cada dia mais, de conquistar a cada dia mais, de ser grande nessa terra. E deixe que os seus sejam cuidados por ele. Quantas são as vezes que nós trabalhamos, e ao invés de oferecermos a presença aos nossos filhos, nós oferecemos presentes. Os nossos filhos não querem presentes, os nossos filhos querem a nossa presença. Custe o que custar, abra mão do que for necessário para estar presente na vida dos seus filhos. Os nossos filhos querem a nossa presença. Os nossos filhos não querem presentes, embora os presentes são legais, mas são secundários. Em primeiro lugar, precisa haver a nossa presença. E trabalhamos, e contratamos uma babá, e a babá vai cuidar dos nossos filhos. E as janelas espirituais estão sendo abertas o tempo todo. Influências malignas estão entrando dentro da nossa casa. A morte está entrando pelas nossas janelas. E nós estamos correndo atrás de riquezas. E nós estamos correndo atrás daquilo que não é trivial, daquilo que não é principal. Nós estamos correndo atrás daquilo que não tem valor eterno. A única coisa que tem valor eterno são as pessoas. É a única coisa que tem valor eterno. Invista em pessoas. Invista na sua família. Invista nos seus filhos. Invista principalmente tempo. Principalmente tempo de qualidade. Os nossos filhos esperam isso. As nossas crianças esperam isso. Os seus sobrinhos esperam isso. Os seus netos esperam isso. Os seus vizinhos que são crianças muitas vezes não têm a presença de ninguém que brinque, que cuide, que o Senhor, Ele vai te dar oportunidades para ser influência do Senhor na vida de crianças. E essas crianças serão fortalecidas e fortificadas através da tua vida para estabelecer o reino de Deus nessa terra.
A primeira janela que foi aberta e que a Bíblia cita está em Gênesis capítulo 8, no verso 5, que diz assim: e as águas foram minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, passados 40 dias, Noé abriu a janela da arca que tinha feito. A história de Noé todo mundo conhece. E a palavra de Deus fala que Noé era um apregoador da justiça. Noé foi contra tudo e contra todos. Noé ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Noé construiu uma arca que era surreal. Por um tempo que não existia chuva. Noé era tido como louco. Muitos de nós vamos ter a pré-definição ou rótulo de loucos, insanos, radicais, fanáticos. Muitos de nós vão ser rotulados por apelidos, por chamamentos que o mundo vai nos dar. Mas nós não podemos, assim como Noé, não podemos dar ouvidos a isso. Nós precisamos dar ouvidos à voz do Senhor. A voz do Senhor que despedaça o cedro do Líbano. Lembra que foi falado na semana passada? A voz do Senhor que é poderosa. A voz do Senhor. Quantas foram as decisões que nós tomamos e nós não podíamos provar nada para ninguém. As pessoas estavam nos taxando como loucos e nós sabíamos o que o Senhor estava falando. Então nós seguimos e prosseguimos na direção que Ele nos deu e nós não podíamos provar nada. Mas assim que se concretizou, que se cumpriu e que se consumiu a palavra que o Senhor já havia nos dado, aí veio o reconhecimento daquilo que o Senhor havia feito na nossa vida. É assim que o Senhor trabalha, porque nós não andamos mais por vista, mas andamos por fé, e nós vamos andar segundo a direção que o Senhor nos dá, as palavras que Ele nos dá. Estejamos na presença dEle, para ter sensibilidade, para ouvir a voz. Noé constrói uma arca, e as águas começam a subir. Estava Noé, a sua família, os animais, todos lá dentro. E a única abertura que Noé tinha era uma janela. Mas ele não podia abrir, porque essa janela estava para o céu. Se ele abre essa janela, quando a inundação, todo o seu trabalho iria por água abaixo, de fato, literalmente. Mas quando as águas começam a baixar, quando a gente assiste filmes sobre Noé, a gente vê Noé puxando, puxando a porta, puxando uma cordinha que fecha a porta. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Deus fechou a porta. Por quê? Porque muitas vezes quando as águas começam a subir, nós queremos fugir da arca. As águas começam a subir, nós não podemos abrir as janelas porque vai vir inundação. Então nós queremos abrir a porta e fugir da arca. Mas não, o Senhor não quer que você fuja da arca. O Senhor quer que você permaneça na arca e estabeleça o reino de Deus a partir da sua casa, a partir da sua família. Não fuja da arca. E quando as águas baixarem, aí a boa mão do Senhor virá. Porque havia uma janela para o céu, e a janela foi aberta. Glória a Deus. A janela foi aberta. Mas havia, além de uma janela para o céu, uma porta que abria para a terra. E foi o próprio Deus que abriu aquela porta. Glória a Deus. Porque uma coisa é eu ser salvo, outra coisa é eu viver as verdades do reino nessa terra. Uma coisa é eu ser salvo, ter a salvação. Outra coisa é eu viver o reino de Deus nessa terra. Havia uma janela para o céu, mas também uma porta para a terra,
que só o Senhor podia abrir. Só o Senhor pode abrir. A palavra que o Senhor te deu, só Ele pode tirar. A direção que o Senhor te deu, só Ele pode mudar. A porta que o Senhor fechou, só Ele pode abrir. Não se atreva a abrir a porta que Deus fechou. Você vai se afogar nas águas. Mas a janela que dava para o céu era uma janela que recebeu os raios do sol. E quando nós abrimos janelas espirituais para o céu, nós recebemos o sol da justiça sobre a nossa vida. Amém. Não se preocupe. Mateus 6:33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupe com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Viva o hoje. Viva o hoje. Não se preocupe. Lance as suas preocupações aos pés do Senhor, que Ele cuidará de todas as coisas. Não se desespere. Não troque os pés pelas mãos. Não tome atitudes e decisões precipitadas. Espere o Senhor abrir a porta. Aguarde o Senhor abrir a porta. Mas pastor, está fedendo aqui dentro. Está cheio de bicho. Está cheio de animal. Eles já fizeram sujeira. Eles não estão aguentando mais ficar aqui dentro. Está muito fedido aqui dentro. Aguenta mais um pouco. Que é o Senhor que vai abrir a porta. É o Senhor que vai abrir a porta. Aleluia. Moisés foi aquele que levou, trouxe a salvação para o povo. Mas Josué foi aquele que entrou na terra prometida. Moisés foi aquele que salvou o povo. Mas Josué foi aquele que entrou em Canaã. Moisés, um homem criado por 3 mulheres. A sua mãe, Joquebede, Miriam, sua irmã, e a filha de Faraó. Então, Moisés não teve influência de paternidade. Porque para a salvação, o Senhor usa quem Ele quer. Para a salvação, o Senhor usa quem Ele quer. Mas agora, para estabelecer reino, para entrar em Canaã, Ele precisou de um homem que era forte, que era corajoso, que tinha influência paterna, que era estabelecido a partir da sua família. Eu não sei você, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi isso que Josué falou, porque ele tinha o reino estabelecido a partir da sua casa. Para a salvação, o Senhor usa qualquer pessoa, mas para estabelecer reino, Ele precisa de homens e mulheres que vivem uma vida genuína, íntegra, a partir da sua casa, que entendem, a igreja não foi a primeira coisa que Deus criou, a sociedade não foi a primeira coisa que Deus criou, mas a primeira coisa que o Senhor criou foi a família. E é a partir da nossa casa que nós vamos estabelecer reino nessa terra. Eu tinha mais coisas para falar, mas o Espírito Santo está falando para eu parar. E eu vou parar, porque eu vou obedecer. Mas está fervendo. Em Josué capítulo 2, só vou falar isso. Josué capítulo 2 fala de uma prostituta chamada Raabe. E assim como Moisés tinha estabelecido os espias, Josué estabeleceu mensageiros. E esses 2 mensageiros vão até a terra prometida. E eles encontram uma prostituta chamada Raabe. E Raabe, diz a palavra, que recebe os mensageiros em sua casa. Mas ao receber os mensageiros, ela fala: eu entendo a palavra, eu entendo o plano, eu entendo o que vocês estão fazendo, mas por favor, eu vou receber vocês na minha casa. Salve a minha casa, salvem a minha casa,
salvem a minha família, salvem os meus, eu preciso que vocês nos salvem. E eles falam: deixa a janela aberta. Deixa o que aberto? Deixa a janela aberta. E deixa um fio escarlate, um fio vermelho, um fio da cor de sangue, um fio carmesim. Deixa essa janela com um fio escarlate pendurado, que quando nós viermos para tomar a terra, nós saberemos que aqui habita alguém que está sendo salvo. O Senhor não quer saber das suas condições. O Senhor tem salvação para a sua casa. Porque Noé tinha sua casa salva. Noé salvou a sua casa dentro da arca. Mas agora Raabe, ela clamava e ela pedia que ela queria ter salvação da sua casa. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que tem a sua casa na presença de Deus, que tem a sua casa assim como Noé, dentro da arca, tudo nos conformes, a janela aberta para o céu, o sol da justiça sobre a cabeça. Mas também posso estar falando para pessoas como Raabe, que é a única que entendeu a mensagem, é a única que pegou a mensagem e guardou no seu coração. Guarde a mensagem no seu coração, e assim como Raabe, abra uma janela de intercessão pela sua casa, porque talvez a única palavra que você queira e possa falar dentro da sua casa é uma palavra de silêncio. Abra uma janela de intercessão pela sua casa, porque desde quando o Senhor salvou o povo da terra e das mãos de Faraó, da terra do Egito, Ele diz: passe sangue nos umbrais das portas, sangue de um animal perfeito, de um animal que não tenha enfermidade, de um animal que não tenha quebraduras nos seus ossos, porque o anjo da morte passará e ele não tocará o primogênito dessa casa. Mas ele não salvou somente o primogênito, ele salvou a casa toda. E agora o fio escarlate naquela janela não salva apenas Raabe, mas salva toda a sua família. Abre uma janela de intercessão pela sua casa. E o Senhor não tem salvação só para você, mas Ele tem salvação para a sua casa, Ele tem salvação para a sua família. Amém. Josué no capítulo 6. Depois você lê Josué 2, a partir do verso 12. Mas eu quero ler Josué no capítulo 6, a partir do verso 22. Josué capítulo 6, verso 22. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram Raabe e seu pai e sua mãe, vai dando glória a seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram a fogo. Tão somente a prata, o ouro e os vasos de metais de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. O Senhor tem salvação para a sua casa. Amém. Mas você tem que abrir uma janela de intercessão. Você tem que abrir uma janela de oração. O Senhor um dia quis estabelecer uma casa. O Senhor um dia quis estabelecer um lar. O Senhor um dia quis estabelecer a minha casa. Quis estabelecer o meu lar. E o inimigo das nossas almas se levantou para tentar estragar os planos do Senhor. E eu, no início da minha caminhada com Cristo, início do entendimento, porque eu já caminhava com Cristo fazia um tempo, mas era o início do entendimento da palavra. Eu falei: o diabo se levantou contra os planos de Deus para a minha vida. Então tá bom, eu vou lutar. Então eu comecei. Minha mãe está aqui, minha mãe é prova. Comecei um tempo de oração e jejum, para que os planos do Senhor se cumprissem na minha vida. Foram 40 dias de joelho no chão, jejum, oração, busca, intercessão, para que o Senhor estabelecesse os planos dele para a minha vida, para a minha casa, para a minha família.
E no dia 25 de março de 2011, eu estava vendo a promessa do Senhor se cumprindo na minha vida. Me casei. Hoje tenho 2, vou ter o 3º. Eu acreditava piamente que eu não poderia ter família por causa do meu histórico de vida. Talvez Raabe não acreditasse na salvação da sua casa, mas a janela de intercessão e a fita carmesim ou escarlate levou salvação para a casa dela. Assim como a janela de intercessão que eu me propus a fazer, clamando pelo sangue escarlate do Senhor Jesus, fez com que os planos do Senhor se cumprissem na minha vida. Uma mentira me foi contada: você nunca terá filhos. E logo menos nascerá mais uma boca que vai estabelecer o reino de Deus nessa terra. Se coloque na presença do Senhor. Leve a sua vida espiritual a sério, porque o diabo não brinca de ser diabo. Se coloque na presença do Senhor e abra janelas espirituais que vão gerar coisas novas. Uma janela de intercessão em que você vai se colocar na presença de Deus e ver o mundo espiritual se movimentando e as coisas acontecendo. Porque é o coração quebrantado e arrependido o Senhor nunca desprezou e nunca desprezará. As janelas espirituais sendo abertas nessa manhã. E que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Fale para o Senhor: Senhor, eu quero entrar por esse portal. Eu quero entrar por essa janela. Uma janela que eu vou começar, assim como Josué, a conquistar o reino, a conquistar a terra da promessa, a conquistar as promessas que o Senhor já fez para mim e eu não tenho vivido. Uma vida inteira de crente, frequentando igreja, mas não desfrutando do que o Senhor Jesus prometeu. Será que Jesus é mentiroso? Ou será que eu não estou me apossando das promessas? Se você perguntar para qualquer teólogo qual foi a primeira conquista do povo de Israel em Canaã, qualquer teólogo vai falar que foram as muralhas de Jericó. Mas eu digo para você que as muralhas de Jericó foi a primeira destruição do povo de Israel, porque a primeira conquista foi a família de Raabe. Aleluia. Esse é o interesse do Senhor, o interesse de conquistar e de salvar as famílias, de conquistar e salvar as famílias. Assim como nós devemos dar importância aos pequenos pecados e não permitir que eles entrem na nossa vida, nós também temos que dar a real importância aos nossos pequenos, aos nossos filhos. Viver o reino dentro de casa, para que depois o extrato daquilo que a gente vive dentro possa ser frutos para o reino de Deus fora de casa. E que assim seja na minha e na sua casa, para que possamos ver salvação, para que possamos ver transformação de vidas e para que possamos ver as promessas do Senhor sendo cumpridas a nós. Amém? Amém. Eu vou parar, Senhor. Quando você começa a mergulhar nas águas do Espírito, sabe o que acontece? O Senhor começa a abrir janelas que antes eram mistério. Janelas que antes eram mistérios que pareciam que não faziam sentido. E Ele começa a abrir janelas de entendimento, janelas de revelação, janelas de bênção, janelas de paz. Quando você começa a mergulhar nas águas do Espírito, você começa a enxergar o reino, o mundo espiritual, de uma forma totalmente diferente e experimentar coisas novas. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver.
Quem já experimentou da presença não quer trocar isso por nada. Porque a presença do Senhor, um dia na presença do Senhor, vale mais do que 1000 dias longe da sua presença. Queira estar nesse lugar. Queira se aprofundar nas águas do Espírito. Queira conhecer mais do Senhor. Tenha uma vida de oração, uma vida de disciplinas espirituais, uma vida de jejum, uma vida de conhecimento da palavra, de leitura, uma vida de devoção ao Senhor, uma vida de verdade, uma vida de verdade. Você não precisa chegar no domingo aqui e falar o que você fez na semana. Você só precisa fazer o que você fez, o que você falou. Porque muitas pessoas chegam e falam, porque essa semana eu orei, porque essa semana... Não precisa disso, desde que você de fato esteja fazendo isso. E que você fique com essa palavra, e que essa palavra possa ecoar pela eternidade. Que você se aproprie das palavras que foram lançadas nessa manhã. Que você veja a realidade da sua casa sendo mudada. Há salvação para a nossa casa. Amém. Mas também há um tempo de desfrute de tudo aquilo que o Senhor Jesus já conquistou por nós na cruz do Calvário. Amém? Amém? Feche os teus olhos. Pai, obrigado por essa palavra. Uma palavra, Senhor, que o Senhor sabe, eu confesso, não estava compreendendo, Pai, no início. Mas o Teu Espírito Santo me deu a compreensão. E eu creio que assim aconteceu com a Tua igreja nessa manhã. Talvez o início dessa palavra tenha sido um tanto quanto confuso, mas é o Teu Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E foi Ele que levou ao Senhor, Pai, a intercessão do nosso coração, aquilo que nós realmente estamos, Pai, precisando. E o Senhor falou conosco nessa manhã. Glórias sejam dadas ao Teu nome. Porque o Senhor falou conosco nessa manhã. Que nós possamos estabelecer o Teu reino, Pai, nessa terra, a partir da nossa casa. Amém. Que nós possamos ver a conversão e a mudança de vida dos nossos, Pai, diante dos nossos olhos, entendendo a boa mordomia com aqueles que o Senhor colocou nas nossas mãos. O trabalho nunca vai ser mais importante do que a família. O tempo que eu passo no trabalho nunca vai ser suficiente para justificar um fracasso dentro da minha casa. Todo sucesso fora não justifica o fracasso dentro de casa. Que nós possamos ter essa consciência, Pai. Precisamos trabalhar, precisamos produzir, precisamos fazer. Mas o Senhor nos ensina a ter equilíbrio em todas as coisas. Nos ajude, Pai, nessa dura missão de discipular os nossos pequenos, de estabelecer o Teu reino nessa terra a partir das nossas vidas, da nossa casa, mas principalmente na investida na vida dos nossos pequenos. E que assim, Pai, com a Tua sabedoria, nós possamos ver, ó Deus, crianças se tornando homens e mulheres que sabem quem são, que sabem aonde podem chegar. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos, Pai, e nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Entregando essa palavra. Amém. Mas eu quero ainda convidar a pastora Tânia, porque a palavra, ela foi lançada. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas o alinhamento vem da boca do profeta. E talvez algumas ideias ou algumas coisas estejam fora do lugar, ainda fora do lugar. Mas segundo aquilo que o Senhor entregar a ela, nós vamos estabelecer reino nessa terra. Amém.
Graça e paz, queridos. Amém? Amém. Flecha que acerta o alvo. Aleluia. A flecha que acerta o alvo. Dias difíceis. Dias difíceis. Alerta de Deus nesta manhã para nós. Alerta de Deus para nós nesta manhã. Filho, não faz o que nós ensinamos, filho, faz o que nós fazemos. Ensina o menino o caminho que deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. Ensinar não é só apontar, é dar a mão e caminhar juntos. Nesta manhã, o Senhor falou fortemente ao nosso coração, mas o que eu estou totalmente arrepiada, livramento. O Senhor trouxe nesta manhã uma palavra de livramento, porque é tempo de os portais da nossa casa estarem marcados com o sangue do Cordeiro. Amém. A garantia da guarda, proteção e livramento. O sangue, o anjo da morte vai passar. São dias difíceis. São dias que nós estamos vendo tudo o que está acontecendo. Mas o Senhor está trazendo um alerta nesta manhã. Não é o que custa que importa, é o que tem valor. É o legado que nós estamos construindo. Em família, nosso primeiro ministério. Nosso primeiro ministério. Mas hoje, quando nós entramos aqui, ai, que palavra linda, maravilhosa, palavra poderosa. Hoje o Senhor está trazendo entendimento para que nós venhamos acessar do espiritual para a nossa humanidade atitudes que transformem a nossa família, a nossa casa, a nossa vida. Sabe por quê? Quando o pastor falava de Noé, ele falava sobre a porta de fora. Deus fechou, não tem acesso, porque fora só tem morte. Mas a porta de dentro, a janela de dentro da arca estava aberta para o céu, porque essa é a nossa comunicação neste tempo. Essa é a nossa comunicação neste tempo, é com os céus. O Senhor quer guardar a nossa família. A porta da arca foi aberta para muitos, mas só a família foi salva. Quando Moisés foi tirar o povo do Egito, Deus disse: nenhuma unha vai ficar. O teu posicionamento determina hoje que nenhuma unha vai ficar no Egito. Não aceite que nada fique para trás daquilo que o Senhor tem entregue como compromisso, responsabilidade nas suas mãos, nas nossas mãos. Amém. Nenhuma unha vai ficar para trás. Não abra mão, porque Ele confiou a nós esta responsabilidade. Ele confiou a nós. A autoridade que Ele deu foi para nós. Eu quero te dizer que Raabe, a posição de Raabe garantiu a descendência de Jesus, a genealogia de Jesus. Tem uma prostituta posicionada num Deus que é verdadeiro e fiel em tudo que promete e cumpre. Nesta manhã, o Senhor, através do profeta direcionado, diz: faça assim. Olha ali está a janela. Ó, a flecha. É direto. É para acertar o alvo. Não erre o alvo. Não erre o alvo. Não põe essa responsabilidade para ninguém. Essa responsabilidade é minha e é sua. E eu quero te dizer nesta manhã, é lindo quando a gente começa a colher os frutos disso que a gente está ouvindo hoje. O Senhor aqui hoje, Ele está nos alertando de um tempo que está chegando, que se nós não estivermos posicionados, nós não podemos cobrar nada da nossa família, dos nossos filhos, porque o que vai garantir é o alinhamento, homem, casal, marido e esposa, falando a mesma língua em concordância. Concordância nos lares, concordância na educação, concordância naquilo que vai ser feito, direcionado
ministrado dentro da palavra. Deus falando de muitos que estão se perdendo em aquilo que custa, esquecendo dos valores que são eternos para os nossos filhos. Presente não substitui presença, porque a nossa presença faz toda a diferença na autoridade. Eu não enxergo nada, não precisa, porque o que está sendo movido aqui hoje é exatamente quando nós estamos posicionados dentro da nossa casa. Não move só dentro da nossa casa, move o mundo espiritual, para que a nossa descendência seja alcançada. Amém. E eu quero dizer para você que essa colheita é linda. Eu tenho um netinho de 8 anos, é o mais velho, o Davi, que ele está sempre aqui, né? É o jogador. E o Davi, ele acorda de manhã, ele tem... Eu sou muito sinalizada profeticamente através dos sonhos dele, o ataque às crianças. E ele acorda de manhã, ele já pega o celular da mãe dele e me manda áudio: vovó, vem me ungir, porque essa noite eu sonhei que o inimigo estava perseguindo as crianças da escola. Vovó, vem me ungir, porque esta noite eu sonhei que um jacaré gigante me perseguia. E eu tenho certeza que toda vez que Deus dá esse sonho, Ele me alerta contra aquilo que eu tenho que estar intercedendo, que foi a palavra que foi trazida hoje, a janela aberta. E Deus usa criança, Deus usa criança dentro de casa, Deus usa criança para falar conosco. Nós queremos dar atenção somente para aquilo que nós achamos. Não, alguém vai usar. Não, esteja atento, porque nós estamos vivendo dias em que os jovens profetizarão e os velhos terão sonhos. Amém. Nós estamos prestes a viver dias de um grande avivamento. Mas nós temos que estar posicionados em Jerusalém. Nós temos que estar posicionados no lugar onde o Senhor nos colocou. Nós temos que nos recolocar, reposicionar naquilo que Deus tem nos chamado. E hoje é um chamado para reposicionamento. Pai, mãe, família, filhos, debaixo de autoridade, debaixo da graça. Ai, mas o meu filho é problemático, a minha filha é problemática. Você já está lançando peso de palavra, depois vai ter que recolher tudo isso e orar para interceder. Então já começa a profetizar: meu filho é uma bênção, minha filha é uma bênção, minha filha é a herança bendita do Senhor, meu filho vai alcançar os lugares altos, porque é assim que o Senhor determinou na sua palavra. E o Jorge, filho do Gabriel, que está sempre aqui também, o Jorge, ele chegou na minha casa ontem com a mãe dele e ele disse assim: né, vovó, que eu sou príncipe? Eu sou príncipe, né, vovó? Aí a mãe dele disse: você é meu príncipe. Não, a vovó disse que eu sou príncipe. Eu sou príncipe. Sabe por quê? Porque são príncipes. Aleluia. São princesas. O Senhor sonhou com os nossos filhos, com os nossos netos. O Senhor sonhou conosco. Mas a gente quer mudar os nossos filhos e não quer mudar o nosso comportamento. Filho não faz o que nós mandamos, filho faz o que nós fazemos. Então mude, se posicione, se coloque na presença de Deus. Se coloque, pai. Autoridade não é grito. Autoridade, mãe, não é tapa, não é grito. Autoridade é posição diante de Deus, sendo a mulher sábia que edifica o seu lar, que aconselha, que direciona. O Senhor está trabalhando com famílias nesta manhã. O Senhor alerta nesta manhã. É uma flecha para ser lançada hoje. Eu não sei o que está acontecendo, porque os nossos olhos não estão alcançando, mas profeticamente nós podemos nos preparar para dias difíceis. Porque essa flecha é para acertar o inimigo, acertar o alvo, é direcionada. A flecha é para lá. O Senhor vai direcionar passo a passo a nossa vida aqui, na presença dEle. No nosso secreto, quando nós muitas vezes perdemos tempo com tanta rede social para ver o que está acontecendo na vida dos outros e esquecemos de gastar tempo na presença de Deus para que Ele nos mostre as setas e os dardos que estão alcançando a mente das nossas crianças. As pornografias que estão entre os joguinhos infantis de criança de 4, 5 anos, que nós paramos para olhar, de vez em quando vem lá umas chamadas de conteúdos terríveis, sexuais para crianças de 4, 5 anos. E a gente não sabe por onde entrou. O Senhor está hoje nos chamando, nos dando um alerta. Hoje
é posicionamento. Não está aqui entre quatro paredes. Não está aqui na identidade. Isso está ecoando no mundo espiritual. Este é o dia que o Senhor determinou para que essa palavra fosse liberada. Por isso ela ardeu no seu coração e ardeu nos nossos corações. Amém. Há pessoas que hoje estão sentindo mal aqui dentro. Sensações ruins. Algumas coisas que vêm assim trazer uma... Eu sentei lá e eu falei para o meu esposo, como se fosse uma sensação ruim, um mal-estar ruim, tá? Mas o Senhor hoje te trouxe aqui exatamente para já arrancar toda a raiz. Tudo aquilo que já estava, dizer assim, mas eu, sabe, de onde eu vim, não importa de onde você veio, Raabe sabia de onde ela veio e ela se posicionou. Mas o que aconteceu na minha vida não importa o que aconteceu, importa de hoje para frente, que a chamada é se posiciona. Se posiciona, é hoje, se coloque em pé. Nós vamos estar orando, pastor, nós vamos estar orando, clamando, porque nós cremos que o Senhor, Ele já fez, Jesus já fez a parte dele. O Pai já fez a parte dele. A palavra nos instrui em tudo que nós precisamos para caminhar. Mas e nós? Nós estamos esperando quem? Que o pastor faça tudo? Que o marido faça tudo? Que a mulher faça tudo? Que a igreja faça tudo? A igreja está sendo preparada. Casas, famílias preparadas, igreja fortalecida. Igreja fortalecida. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesta manhã. Sim, Jesus. Clamando ao Deus da nossa vida, da nossa salvação. Amém. Pelo poder que há no sangue de Jesus vertido na cruz, que nos deu a vitória sobre o inimigo. Nós nos levantamos nesta manhã segundo a Tua palavra, que foi liberada, Senhor, do altar, Senhor. Palavra que se cumpre porque vem do alto através da boca do sacerdote desta casa, Senhor. E nós sabemos que o Senhor está nos chamando. E o Senhor está, nesta manhã, nos pedindo um posicionamento. O Senhor está nos alertando de dias difíceis, do anjo da morte que está rondando, Senhor. E nós sabemos, meu Pai, que quando foi falado de Moisés, nós sabemos a perseguição, Senhor, aos pequeninos. E Moisés, Senhor, desde pequenino, Senhor, escondido por sua mãe, Senhor, porque a sentença era de morte. Mas o Senhor, Pai, nesta manhã nos alerta, é sentença de vida, porque a estratégia veio do alto. O Senhor está já guardando, escondendo, Senhor, os pequeninos que serão, Senhor, nesta geração, Senhor, libertadores. Serão sim, Senhor, médicos, engenheiros, Senhor. Serão, Senhor, conquistadores em todas as áreas. Mas primeiro eles vão conquistar o mundo espiritual. Amém. Eles saberão quem eles são como filhos escolhidos e amados do Senhor. Terão uma identidade em Cristo Jesus. Amém. Assentados nas regiões celestes, Senhor. Acima de principados e potestades. E não temerão, porque saberão, Senhor, quem nos escolheu, meu Pai. Quem nos chamou. Oh, nós oramos quebrando sentença contra os nossos filhos, sim, contra Jesus. as nossas gerações, nossos netos. Senhor, toda palavra que porventura através de nós, Senhor, veio alcançar, Senhor, as nossas gerações, meu Pai. Porque muitas vezes nós já fomos chamados para essa arca. Muitas vezes nós já fomos chamados para sair do Egito. Muitas vezes nós já fomos chamados, Senhor, para sair de Jericó, Senhor. Mas nesta manhã, Senhor, é uma manhã de posicionamento. Amém. Não importa como está a arca, é lá que nós vamos ficar, Senhor. O Egito não é nosso lugar, Senhor. O Senhor já levantou, Senhor. Nos levantou, nos arrancou da mão de Faraó, que é o mão forte, para viver as promessas. E nesta manhã o Senhor está dando alerta, porque muitos, Senhor, estão esperando a última hora para viver propósito. E hoje o alerta é: vive o propósito agora. Amém. Glorifique e exalte o nome do Senhor agora. Nome Se de posicione agora como o Senhor tem te chamado. E o início de todas as coisas, o Senhor diz nesta manhã, meu Pai,
O início de todas as coisas está, Senhor, naquilo que nasceu no teu coração, que é a família, é o lar, Senhor, é o nosso primeiro ministério, é onde o Senhor está presente, se alegrando, Senhor. E Jesus transformou água em vinho, foi o seu primeiro milagre, porque, Senhor, nós sabemos que a família é tão preciosa, que o primeiro milagre aconteceu numa família. Então nós cremos que nesta manhã famílias serão alcançadas com milagres. Amém. Famílias serão alcançadas com milagre neste lugar, Senhor. Transformação de filhos, transformação, meu Pai, de netos, transformação de irmãos, transformação no relacionamento, Senhor, porque a bandeira sobre nós é o amor. Nós não estamos para julgar nem para criticar, nós estamos para amar, para interceder. A janela está aberta e o Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então, nesta manhã, que nós venhamos aclamar como foi direcionado, Pai, pela nossa família, Senhor, e pelos nossos pequeninos, Senhor. Levanta, Senhor, homens corajosos para ser sacerdotes na sua casa, Senhor. Amém. Homens corajosos e mulheres sábias e obedientes à tua voz. Nós te agradecemos, Pai, porque tu és fiel e cada palavra liberada, Senhor, ela já tem destino e ela vai alcançar, meu Pai, como flecha que acerta o alvo, para a tua glória, somente para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar.